Olá, meus caros alunos. Agora nós vamos fazer as correções, né, das atividades que eu deixei para ser feita, né, para vocês realizarem no final da aula sobre Aristóteles. Então, nossa primeira atividade é a questão de número 4, né, que ela, né, deu um texto falando sobre a metafísica e pediu para que, após a leitura do texto, né, a gente o que a gente conseguiria concluir, né, após a leitura do texto. Não vou ler aqui o texto todo, né, com vocês, né, vocês já vão ter lido aí, né, e então vamos analisar aqui cada uma das alternativas. Bom, segundo o texto aqui, a gente pode concluir da metafísica que ela é um princípio inatingível, né, e que dê suporte a toda forma de conhecimento. Olha, aqui nós temos uma parte verdade e uma parte, né, falsa. A parte verdade é que a metafísica ela dá suporte a toda forma de conhecimento. É aquilo que Aristóteles vai chamar de a filosofia primeira, né? Então, realmente é um princípio irredutível, mas aqui está falando que ela é inatingível, ela é inalcançável, e não é o correto, né? A gente consegue alcançar essa metafísica, essa filosofia, esse conhecimento com base, né, no raciocínio, né, com base na ciência, né, na teoria do conhecimento, né, na busca ali pelas causas, né, de todas as coisas. Tá? Então, essa questão aqui está errada por conta que está falando que é um princípio inatingível. Letra B. Um princípio primeiro existe. Sim, né, correto, que é a filosofia primeira, a metafísica. Mas é indemonstrável. Somente se pode supô-lo como evidente em nossas conclusões. Olha, essa parte aqui de indemonstrável é o que, né, caracteriza essa questão aqui como errada. Aí, né, no texto, a gente consegue identificar por que ela está errada. Nessa parte aqui, olha, é necessário como efeito que um tal princípio seja ao mesmo tempo o mais bem conhecido de todos os princípios, né? Então é preciso, né, que esse princípio seja conhecido, que seja a partir dele, né, que a gente, né, conheça todos os demais, né, que a gente obtenha o conhecimento. Então ele não pode ser indemonstrável, tá? Então essa questão também está errada, essa alternativa. Letra C. A filosofia, como ciência, né, a episteme, né, a epistemologia, é um conhecimento necessário e universal, distinto da opinião, né, da doxa, variável e contingente. Está correto, tá? Então, nós temos aqui a nossa, né, resposta correta, tá? Porque a gente sabe que a filosofia, né, ela é a resposta, né, é a conclusão da filosofia primeira, né, do conhecimento racional. Tá? Então, ela é um conhecimento necessário e universal que é distinto da opinião. Se vocês retomarem no slide 7 da aula de Aristóteles, vocês vão ver que Aristóteles ele reconhece a distinção do conhecimento sensível, né, do conhecimento racional. A única coisa que ele fala é que um precisa do outro, né? Ambos estão interligados, tá? Mas ele reconhece que são diferentes, tá? A filosofia, ela é a ciência, tá? A opinião, a doxa, vem dos sentidos ali. Só que a partir dos sentidos, né, dessas opiniões, é que nós vamos construir o conhecimento. Então, aqui está correto, tá? Letra C. Vamos ver as outras aqui. O que se afirma não diz respeito à realidade em si, pois somente captamos o mutável e organizamos nossos conceitos a partir do que cremos, né, ser verdadeiro. Não, aqui nós estamos falando aqui questão de crenças, tá?
então já está errado, tá? E o que se afirma não diz respeito à realidade em si. Aqui também, né, está errado. Primeiro a gente analisa, né, a nossa realidade, né, as coisas materiais, tá? Para depois partir para um outro tipo de conhecimento, né, o conhecimento metafísico. E a letra entre o plano ontológico, né, e o lógico existe total identidade. Aqui já está, né, errado. Né? O plano ontológico, né, vem dali da ontologia, da filosofia primeira, né, que é a junção da metafísica com a teologia para Aristóteles, né? Não tem identidade com o plano lógico, né? Com essa relação lógica. Inclusive, a lógica, ela nem é uma ciência, ela é um instrumento da ciência, tá? Então, não tem identidade. O plano ontológico, ele está, né, superior, né, ao lógico. O lógico, ele vem, né, para nos mostrar um caminho para identificar essa ontologia, né, essa metafísica, tá? E não como identidade. Então, a resposta correta é a letra C. A próxima questão aí é a número 6. Sobre o que é filosofia, analise os contextos abaixo. 1. A filosofia consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Correto, né? A filosofia ela engloba tudo isso, né? Aristóteles ele também fala, né, dessa questão da totalidade ali da filosofia. É um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Do grego, o termo filosofia significa amor ao conhecimento. Então, também está correta, né? O termo é esse, é o amor ao conhecimento, a busca, né, da análise das questões tanto materiais quanto espirituais por meio, né, da razão, tá? Tanto é que a filosofia, né, ela é a mãe, né, de todas as ciências. Então, as duas estão corretas. A resposta certa é a letra C também, tá? Os dois contextos estão corretos. A próxima alternativa aí, a próxima questão é de número 8. Mais uma questão aqui semelhante, né? Para a gente analisar os contextos abaixo e ver quais estão corretos. Número 1. Aristóteles foi um dos mais importantes filósofos gregos e o principal representante da terceira fase da história da filosofia grega, a fase sistemática. Escreveu uma série de obras que falavam sobre política, ética, moral e outros campos de conhecimento, e foi professor de Alexandre o Grande. Olha, então, tá vendo como o contexto histórico ele também, né, é importante, né, para a gente resolver as questões? Eu comentei com vocês, né, que ele foi, né, meu professor de Alexandre o Grande, e que o período, né, em que ele escreve, né, também é conhecido como período sistemático, porque Aristóteles ele vai, né, tentar sistematizar, classificar, né, todo o conhecimento produzido até então. Tá? Então, a primeira aqui, a afirmação está correta. A segunda, a filosofia de Aristóteles abrange a natureza de Deus, a metafísica, do homem, a ética, e do Estado, a política. Correto também, né? A gente viu essa questão da metafísica, né, da ética e do Estado na aula sobre, né, Aristóteles, tá? Então, as duas estão corretas. Mais uma vez aqui a resposta é a letra C. A próxima é a questão 10. O campo ético é assim constituído pelos valores e pelas obrigações que formam o conteúdo das condutas morais, isto é, as virtudes. Elas são realizadas pelo sujeito moral, principal constituinte da existência ética. O sujeito ético ou moral, isto é, a pessoa, só pode existir se preencher as seguintes condições. Tá?
Então, a gente vai analisar aqui essas condições e ver se elas correspondem a um sujeito ético, né? Um sujeito moral virtuoso. 1. Ser consciente de si e dos outros. Isto é, ser capaz de reflexão e de reconhecer a existência dos outros como sujeitos éticos iguais a ele. Correto, né? Principalmente, né, o ser ético dentro, né, da polis, né, dentro da política. Tá? Você precisa reconhecer que os outros também, né, são seres semelhantes a você. Ser dotado de vontade, isto é, de capacidade para controlar e orientar os desejos, os impulsos, tendências, sentimentos e de capacidade para deliberar e decidir entre várias alternativas possíveis. Claro, a gente precisa, né, controlar esses nossos desejos, né, controlar essas nossas vontades. Só assim a gente vai seguir um caminho virtuoso, o caminho do meio. Tá? Se a gente se entregar totalmente aos nossos desejos, né, a gente nunca vai conseguir, né, ser feliz, a gente vai ser escravo dos nossos desejos. Tá? Então, dessa forma, nunca conseguiremos atingir, né, a plenitude, né, da felicidade. Ser responsável, isto é, reconhecer-se como o autor da situação, avaliar os efeitos e consequências dela sobre si e sobre os outros, assumi-la bem como as consequências, respondendo por elas. Também, tá? Principalmente nessa parte onde que fala, né, de reconhecer-se como o autor da situação. Um dos principais caminhos ali, né, da virtude é que somente o próprio indivíduo pode conseguir, né, alcançar a felicidade, né, sem depender, né, dos outros. Então, cabe a ele próprio, né, buscar essa felicidade e alcançar ela por meio das virtudes, né, por meio do caminho ético. E isso, né, cabe ser, né, responsável, né, pelas suas atitudes. Ser livre, isto é, capaz de oferecer-se como causa interna de seus sentimentos, atitudes e ações, por não estar submetido a poderes externos que o forcem e o constranjam a sentir, a querer e a fazer alguma coisa. A liberdade não é autodeterminar-se, dando a si mesmo regras de conduta. Então, também, né, a questão de ser livre. Você nunca vai conseguir, né, ser feliz se você não for livre, tá? Se você estiver sempre sendo influenciado, né, por outras pessoas, né, sendo forçado a fazer alguma coisa que às vezes a sua conduta não te permitiria, né, a sua ética, as suas virtudes não te permitiria, né? Então isso é tirar, né, a sua plenitude ali de alcançar a felicidade. Então nós temos as 4 afirmativas aqui, né, verdadeiras, né, do campo aí, né, ético. Então, mais uma vez a letra C, parece que só tem C como resposta. Aqui a resposta então dessa questão, a letra C, 1, 2, 3 e 4. A próxima é a número 11. Analise o texto a seguir. Conhecimento rigoroso, positivo, metódico e experimental, caracterizando-se pelo distanciamento da convivência do ser. A definição acima, né, é relativa a que tipo de conhecimento? Olha, essa daqui é bem fácil, na verdade, né? É a letra A, científico. Né? O conhecimento científico, ele tem essa metodologia, né? Ele cabe experimentos, tá? Ele se distancia ali da convivência do ser. Isso a gente já trabalhou também um pouco, né, na questão da sociologia, né? Enquanto a aplicação, né, de métodos científicos, né, para o estudo da sociedade. Então, é o conhecimento científico, tá? Bem fácil. E mudamos aqui a resposta. Agora é a letra A. Próxima questão, 12. Considerando que os gregos elaboraram a ideia do saber como atividade destinada a descobertas desligadas de uma finalidade prática imediata, também foram os primeiros a inventar os rudimentos do que veio a se chamar ciência. A respeito da temática, assinale a alternativa, né, correta. A.
O homem é um ser sociocultural. Ciência é o conhecimento sistematizado, organizado, rigoroso e verificável através de repetição. Sim, né? Tanto é que para você, né, obter uma vacina ou qualquer outro tipo ali de resultados em experimentos, você precisa fazer ele mais de uma vez. Né? Com base em apenas um experimento, você não, né, obtém um resultado 100% eficaz aí. Tá? Então, a ciência é tudo isso, né? E o homem é um ser sociocultural, tá? Ele é produto da cultura em que ele, da cultura e da sociedade em que ele, né, está inserido. Aqui a letra B. Então, aqui a nossa resposta é a letra A, tá? Vamos ver as outras. B. O homem tem a necessidade de transferir a sua posteridade imediata, seus bens acumulados durante sua vida através das heranças. Não, está falando de bens acumulados aqui? Não, se fosse conhecimentos acumulados, né, essa daqui também poderia, né, estar correta, né, porque a gente sempre pega, né, os conhecimentos que foram deixados para nós, né, das gerações passadas e transformamos, né, aprimoramos esse conhecimento. Mas essa questão de ser bens materiais, né, não corresponde principalmente ao conceito aqui de ciência. C. A educação deve ter como fim único e especial a formação para o mercado de trabalho? Totalmente errada, né? A educação ela vem, né, para abrir a mente, né, das pessoas, né, para que as pessoas consigam enxergar aí um caminho da felicidade, né, que elas não sejam influenciadas pelo senso comum aí, né, por um grupo dominante, às vezes. Tá? Então, a educação, ela liberta, tá? Não é focada no mercado de trabalho. E nenhuma das alternativas, né, está errada também, porque nós temos a letra A como alternativa correta. A próxima questão é a 16. 16. A primeira grande classificação dos campos da atividade filosófica, que distinguiu e classificou todos os saberes humanos, cuja totalidade é a filosofia, foi realizada pelo pensador grego denominado A. Platão, B. Aristóteles. Correto. Aristóteles, a gente está fresquinho na memória, né? A gente acabou, né, de ver a aula sobre Aristóteles, né? Já comentei aqui, Aristóteles ele, né, sistematizou todo o conhecimento produzido, né, até então na sua época e cuja totalidade ali foi a filosofia, né? E ao analisar os textos, né, produzidos ali por Aristóteles, aqueles que não se encaixavam em ciências específicas ficaram, né, por conta aí da metafísica, né, foram chamados aí de metafísica, no qual Aristóteles chamava de filosofia primeira. Tá? Então, por isso que o período de Aristóteles é conhecido como período sistemático. Tá? Então, a resposta correta da 16 é a letra B. Então, com isso, a gente conclui, né, a nossa correção das atividades aí que eu deixei para vocês, mas eu vou, na próxima aula, tentar corrigir mais questões, né, para que a gente dê conta, né, de terminar antes de terminar esse caderno de atividades aqui, antes de passar, né, para o ciclo 2, né, no qual a gente vai entrar na questão da filosofia medieval, tá? Então, desejo a vocês aí bons estudos, né? E qualquer dúvida, né, vocês podem estar me mandando mensagens aí pelo WhatsApp, no grupo, né? E que eu tentarei tirar as dúvidas aí de vocês, tá bom? Fique com Deus.